Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Breno Aqui é o Rafael. e a gente está começando mais um episódio do Lançando Resenha. Bom, hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos. Vamos começar com as lutas do UFC Fight Night que aconteceu nesse último sábado. Depois a gente vai passar por um acontecimento um tanto quanto inusitado, né, de uma lutadora, né, lá nos Estados Unidos, e depois a gente vai dar uma repassada com Aquele acordo da Reebok que realmente ainda segue gerando polêmica. exatamente, tem dois lutadores de grande expressão que deram dois pontos bem diferentes que a gente acha que é válido a gente comentar aqui. Bom, do UFC Fight Night, que foi aqui em Goiânia, inclusive, já começou com uma notícia ruim para o UFC, né? Não foi da forma como eles esperavam em termos de audiência, né? Em termos de público. 3 mil pessoas, 3.500, 3.000, alguma coisinha. presentes, né? Até o diretor do UFC no Brasil, ele deu uma declaração, ele culpou o momento econômico do país, que todo mundo sabe que não está bem, mas eu acho que esse não é bem o problema. O que você acha hoje que foi um dos principais causadores desse... Eu acho que assim, a nossa cultura do esporte aqui, né, a gente tem uma coisa bem nacionalista, né? Se não tem brasileiro lutando, né? Que nem eu e você, nós somos ao UFC São Paulo, tinha o Vitor Belfort estava lutando, então era alguém que traz o público, né? E a gente sabe que o Thiago Pitbull, apesar de ser um grande atleta, ele não tem... Para quem não acompanha muito forte... Ele não tem o mesmo apelo do Belfort, do Anderson Silva, do Vanderlei Silva... Né, do Minotauro também. Não, assim, muita gente reclama, não só aqui no Brasil, mas aí a gente tá falando já da comunidade mesmo de MMA mais forte, mais quando o UFC vai para fora dos Estados Unidos, eles sempre colocam um card bem inferior em relação àquilo que eles colocam como as lutas principais. Então, se você for ver, tinham poucos lutadores, né, com grande nome nesse card. Assim, tem alguns lutadores que a gente conhece muito bem, né? Então a gente tinha aí o Ronnie Jason, a gente tinha aí o José Formiga, sim, a gente tinha também o Massaranduba, então alguns que é um queridinho da galera, que também participou do TUF, né? Então o pessoal dessa massa, mas tinha bastante gente que, se você não acompanha principalmente o cenário nacional, você não vai conhecer os caras, né? Então o UFC, quando ele vai para a Inglaterra, ele sofre isso, ele vai para a Suécia. É que assim, depende muito da onde ele começa, né? Se ele faz um primeiro momento, um ou dois eventos naquele lugar, por ter uma carência e eles nunca fazerem algo do tipo lá, vai muita gente. Mas depois de um tempo também, essa frequência começa a diminuir, porque se você não está colocando luta de qualidade, não fica... na verdade, assim, o UFC, né? Ele está se apoiando na própria marca, né? Então, ele está subestimando, né? E também não é barato. E não é barato. E não é nem um pouco barato. Né? Então... O bilhete é barato. E eu acho que também tem a questão da falta de estrutura, né? Eu acho que a única que salva é a Arena do Rio de Janeiro. Né? É uma boa. Porque aqui em São Paulo a gente viu lá, era bem limitado. E tivemos no Ibirapuera, o UFC inclusive ele não conseguiu aproveitar oferecer bem, né? toda a estrutura que oferece nos seus espetáculos. Tinha lugar que tinha barra no meio, então o cara não conseguia ver. E porque o teto do Ibirapuera, por exemplo, ele não podia receber toda aquela parafernália toda. Então eu acho que realmente o UFC vai ter que repensar algumas coisas. Se ele quer colocar tanta luta, né, como eles estão pensando, eles estão colocando muito card, né, muitos eventos, eles têm que considerar também eventos de qualidade, né? Então pensar também não só no mercado encher de brasileiro lá, sim, e achar que isso vai ser atrativo, porque nem todo mundo conhece. Tem esse lado do brasileiro, tem esse lado de, né, tem que ter BR, tem que ter... Não, pode ter BR, mas tem que ter uns caras mais conhecidos do outro lado também, né? Tem que trazer o melhor. E a gringaiada anda fugindo do Brasil, né? Também porque quando a gente vê também uma luta igual do nosso até saudoso Massaranduba contra o Norman Park, em que o Norman Park controlou quase toda a luta e ainda perdeu. Tomou uma garfada e ele disse que nunca mais vai lutar no Brasil. A gente também vê uma coisa que né? Realmente já fomos... Então assim, bom, vamos comentar um pouquinho a respeito das lutas então, passando rapidamente de algumas dos cards preliminares. A gente viu o Ronnie Jason, né, e o José Formiga, né, o Ronnie Jason com o jiu-jitsu impecável dele, colocou o gringo num triângulo mesmo, tentou sair pro braço,
o cara suportou o braço, ele voltou pro triângulo e o cara não aguentou. Realmente. Foi finalização, primeiro round. Muito bem. Você vê futuro pro Ronnie Jason na categoria? O que dá para ele almejar aí? Olha, que é uma categoria difícil, né? Se você olhar, na verdade, ele tá na categoria onde tem um dos plantéis mais complicados. Ele tá na categoria do Aldo. Eu vou ser curto e grosso, eu não vejo ele chegando na title shot, mas vejo ele fazendo. Olha, eu não sei como é que... Se ele melhorar um pouco o striking dele, porque ele tomou um nocaute muito forte do Jeremy Stephens, né? Que foi um dos nocautes mais feios que eu já vi até hoje. Mas se ele melhorar um pouco o striking, porque de jiu-jitsu ele já finalizou várias vezes de costas. Então a gente tem bons wrestlers nessa categoria, né? Bons lutadores, bons praticantes da luta olímpica. Então se ele melhorar talvez um pouquinho nesse lado, não sei, talvez ele possa ser uma surpresa, mas aí você tem Cub Swanson, você tem Chad Mendes, você tem o próprio Conor McGregor, você tem o Charles do Bronx, você tem também Frank Edgar. Então assim... Eu não vejo ele ganhando de nenhum desses. Sinceramente... Então você tem o Max Holloway que ganhou do Cub Swanson agora nessa última luta e deu um atropelo nele. Então, assim, foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Então assim, tem muito cara bom, mas se você olha pro Ronnie Jason, ele tem bons aspectos, um jogo muito sólido, por exemplo, no chão, onde é uma categoria que a maior parte são wrestlers, então ele pode aproveitar um pouco dessa parte. E eu acredito que ele vai fazer boas lutas, mas realmente eu não vejo ele chegando nas cabeças. Bom, então, é uma coisa que a gente vai ver, mas eu também acho que tem muito cara assim com muito mais ferramentas do que ele entre o top 5. Né? Mas, por exemplo, outro cara que o pessoal do combate ontem no sábado estava comentando bastante a respeito de uma possível disputa de cinturão, até porque a categoria é muito rasa, diferente da categoria do Aldo, né, dos penas, é o Jussier Formiga. Então o Jussier Formiga ele ganhou do Wilson Reis nesse sábado. Foi uma luta em que ele controlou do começo ao fim. O Wilson Reis ele tem um jiu-jitsu bom, ele conseguiu ali fazer, né, segurar um pouco a onda, mas o Jussier Formiga ele acabou controlando, sempre estava por cima, também deu mais perigo na trocação. Mas quando a gente olha, por exemplo, para um pouquinho mais para frente, essa categoria, aquela categoria do Demetrius Johnson, você vê caras como Joseph Benavides, você vê caras como o Magician, né, o Dodson, né? Então, caras que são muito bons e que não conseguiram ainda pegar, nem fazer muita frente, tirando o Dodson que fez bastante frente com o Demetrius Johnson. Eu acho que falta um pouco. Eu acho que falta bastante. Assim, eu acho que o Jussier Formiga, talvez ele faça uma disputa de cinturão, porque o Demetrius Johnson passou por todo mundo, então fica aquela coisa, né? Quem que ele vai lutar? Né? Ele vai lutar contra os mesmos caras de novo. Eu acho que ele não vai conseguir fazer frente também. Eu também tenho a mesma percepção. Né? Mas ele fez uma boa luta, ele conseguiu ganhar, então teve esse destaque aí da possibilidade de uma disputa futura no cinturão. E entrando ali nas lutas principais, né, aquelas que a gente já comentou um pouquinho até no sábado passado, que foi o Charles do Bronx contra o Nick Lentz e o Thiago Alves, o Pitbull, contra o Carlos Condit. Tem um pouquinho da luta do Bronx, né? Assim, o do Bronx é o cara. Muito bem. Realmente, é o cara. Eu acho que a nossa crítica, né? Acho que a crítica de todo mundo ao Charles do Bronx era o amadurecimento dele, né? Mas ele teve uma grande escola aí. E ele mesmo falou, quando eu entrei aqui, eu entrei pra lutar com um monte de leão e eu era um menino, né? E eu vim aqui e agora é minha hora. Eu tô cada vez eu tô ficando melhor, eu tô com muito mais experiência. E ele tá numa pegada, cara, que eu vou te falar. A trocação dele, ele mostrou a mesma trocação que ele bateu de frente com o Frank Edgar. No primeiro round, ele dropou o Nick Lentz com uma joelhada no plexo. Então, assim... Muito forte. Assim, eles estavam sempre trocando, mas o Nick Lentz chegou a machucar o olho, abriu o olho do Charles do Bronx, mas o Charles do Bronx estava sempre com aquele Thai clinch, né? Com a pegada ali do Muay Thai. Ele sempre tem um background de Muay Thai muito bom. Chutebox, né? Ele Sim, a guarda sempre alta, fechadinho. Fechadinho. Assim, é uma tradição, né? A tradição ali da chutebox realmente é uma boa. E aguerrido, né?
cai pra dentro. Então, essa que é a diferença, entendeu? Ele foi no primeiro round, mandou muito bem, quase finalizou, quase acabou a luta. Eu achei que talvez ele pudesse, ele até deu uma segurada ali, faltando uns 10 segundos. Talvez ele pudesse bater um pouco mais ou tentar sair para um braço, alguma coisa ali. Não sei, faltando 10 segundos você dropou o cara, você pode, né, criar um pouquinho mais de risco. Mas no segundo round o Nick Lentz veio forte. Então ele veio com aquele jogo que a gente já esperava, que é o carrapato. Chato, né? Aquele jogo chato mesmo. Aquele jogo de sufocar, de prender, de segurar, de não dar espaço. Aquele jogo de wrestler que, assim, que não dá aquele perigo, mas tenta cansar o cara. Então, falta agressividade pro Nick Lentz, por exemplo. Ele gruda, ele realmente sufoca o adversário, mas falta aquele punch, né? A gente viu, por exemplo, o Chris Weidman, o Luke Rockhold, que são, tudo bem, uma categoria mais pesada, mas são wrestlers incisivos, né? Eles levam pro chão e agridem. O Chad Mendes na própria categoria. O Ryan Faber também, o Frank Edgar, quando o Cub Swanson, você mesmo falou, quando o Cub Swanson, ele destruiu o Cub Swanson no chão com o ground and pound, todos eles são wrestlers incisivos. O Nick Lentz não é o caso, ele é um wrestler que muito mais pontua exatamente. do que realmente mais oferece. Sufoca, ele tá muito mais para um John Fitch, né, do que ele tá, por exemplo, para um Ryan Faber, para um Frank Edgar. E ainda o Ryan Faber, que foi um dos caras que começou a realmente bater forte, botando o cara para baixo. Sim, né? O Chad Mendes é um cara que quando ele põe para baixo, ele agride. Ele realmente é agressivo. Ele pode finalizar a luta ali, não é o caso, então. E quando você tem esse tipo de jogo, né, ou você consegue mantê-lo por 3 a 5 rounds, ou o seu risco de perder a luta vai aumentando, né? Exatamente. E aquela coisa, o do Bronx já estava ensaiando algumas pegadas, assim, porque sempre quando o cara te joga pra grade e fica naquela de ir pro double, ir pra single leg, etc., você já começa a ensaiar a pegar um pescoço. E no terceiro round, depois do segundo que o Nick Lentz sufocou ele daquele jeito, no terceiro round ele voltou também mais agressivo, batendo mais forte, até o momento que ele pegou numa guilhotina em pé. E um detalhe que foi muito interessante é que no momento que ele pegou a guilhotina, ele foi arqueando para trás, né, para ele cair, e aí ele fechar realmente a guarda e tudo mais, mas ele conseguiu fazer um giro no próprio ombro e ele caiu montado no Nick Lentz. Então, assim, é qualidade pura, cara. Ele tem um jiu-jitsu bem inventivo, né? Realmente foi um movimento plástico, né? Qualidade pura. E aí ele só teve paciência. Foi ajustando até a hora que o Nick Lentz bateu. Foi, assim, foi uma finalização. No chão, se sente em casa. Realmente, ele tá ajustando suas deficiências aí. Realmente, esse dá pra ver chegando nas cabeças e batendo de frente. Ah, sim. Desde a luta com o Frank Edgar, você já viu que dava pra ele bater de frente com esses caras. É um talento aí. E não foi à toa que ganhou $100 mil, né? Ganhou 50 mil da luta da noite. Então ele e o Nick Lentz ganharam 50 mil. E ele ganhou mais 50 mil de performance da noite. Realmente foi uma grande performance. Isso. Né? E o Ronnie Jason ganhou mais os outros 50 mil pela finalização com o triângulo lá. Exato. E agora, né, falando em grande performance, né? Teve a luta do Carlos Condit com o Pitbull, que na verdade ele até inaugura o nosso momento Cê é Louco Tio, né? Cê é louco, vamos falar qual momento Cê é Louco Tio. Aquela cotovelada. Realmente, olha. Então, é aquela coisa, né? Primeiro round, o Thiago tava bem, tava todo fechadinho também. Fechado também é um grande expoente do Muay Thai, tava respondendo. Tava dando chutes baixos. Exatamente, estava trabalhando bem no contragolpe, ele estava se protegendo muito bem. O Thiago Pitbull ele tem uma proposta bem do Muay Thai clássico, né? Ele responde golpes muito rápido, ele não deixa nada sem resposta. Então, ele leva um jab, ele responde com chute, ele leva um chute, responde com a sequência. Então, eu gosto da proposta do Thiago, né? Eu não sei se a envergadura do Condit fez um pouco de diferença. Também fez um pouco de diferença, porque na verdade o que acontece? Ele até falou, depois da luta, que o Thiago Alves ele estava encurtando muito bem. Então ele entra muito bem. Então nessa que ele estava encurtando a distância, né, porque o Condit estava sempre um pouquinho mais afastado, ele entrou com uma cotovelada. Então foi na hora que ele estava medindo, né, tava controlando justamente essa distância que ele viu que o Thiago Alves estava encurtando, ele entrou com a cotovelada e aí acabou a luta, né? Acabou a luta ali, realmente foi um movimento que
detona realmente e prosseguir a luta com o nariz quebrado é algo muito ruim. E aí a gente tem que dar o mérito pro Thiago que ele foi Olha, eu vou te guerreiro. falar que é aquilo que a gente estava comentando até no podcast passado em relação à forma como o Belfort se portou no chão e a forma como o Thiago Alves se portou no chão. E o Thiago Alves estava machucado, sangrando, com o nariz arrebentado e o Condit em cima martelando e ele sempre repondo guarda, saindo com o quadril, empurrando, tentando levantar. O Condit estava em cima, estava batendo forte, entrou com mais cotovelada, entrou até com uma cotovelada giratória, né, lá John Jones, pôs ele para baixo, enfim, bateu muito forte. Foi muito agressivo, então Mas a forma como ele se portou no chão é a forma como a gente espera que um faixa preta, né, se porte no chão mesmo, mandar se esse protegendo. vídeo aí pro Belfort. Não, ele, todo mundo. Assim, a gente é fã, nunca... mas a gente fica um pouco frustrado até pela forma como aconteceu, né? Então a gente não fica sem entender nada. Como é que pode uma coisa daquela e você vê o UFC seguinte com muito jiu-jitsu de qualidade e aí um cara super acho que guerreiro. A gente já abordou, não vamos entrar tanto nesse mesmo. Talvez eu acho que é um problema mais do psicológico. Enfim. Mas a gente vai abordar isso novamente em outros. É justamente isso. Então, foi realmente uma vitória. Eu acertei. Você errou 2 vezes, eu acertei. Eu tô acertando todos os eventos, né, intermediários, os main eventos, mas os eventos principais eu tô errando todos. Né, uma hora eu chego lá, mas eu acertei que o do Bronx ia ganhar e errei que o Thiago, mas o Carlos Condit é um cara de muita qualidade mesmo. Bom, passando para o próximo assunto, a gente vai falar aqui de uma situação inusitada que aconteceu lá nos Estados Unidos. Né? Então vamos lá. Atleta do UFC, Leslie Smith, passou por um mal bocado aí numa balada que ela foi. Exatamente, né? Ela é atleta do Cesar Grace. Sim, tá bem assessorada. Bom, ela foi com alguns amigos à balada quando um engraçadinho resolveu apertar a região glútea da amiga dela. Né? Exatamente. Então, ela informou a Leslie que foi lá tirar a satisfação com o cara e ele realmente reagiu da pior forma. Mostrou que ele era um escroto, né? Cuspiu na cara dela, tentou bater nela, tentou dar um soco nela. E aí ele aprendeu da pior forma possível, que não é com toda mulher. Que você pode folgar. Ela pôs ele pra baixo, montou, bateu nele até a hora que ele pediu, pelo amor de Deus, pra parar. Pediu pra parar realmente aí. Então, foi uma vergonha. Uma vergonha de todos os lados. Primeiro ele ter feito a atitude, mesmo que ele não tenha apanhado assim, mas uma vergonha dele ter feito o que ele fez, a atitude que ele fez, não satisfeito em ter metido um malandro lá apertando a bunda da garota, quis cuspir na cara quis bater numa mulher, né? Quis bater na mulher ainda. Então ele aprendeu da pior forma como ele pode ser, como pode ser a situação do outro lado, né? Como a outra pessoa pode humilhar, né, quando ela tem o conhecimento, quando ela tem a força do lado dela. Então... E fica aí o recado para vocês aí, pessoal, nossos ouvintes, o Lançando Resenha, não apoie o machismo, não apoie esse tipo de conduta, tá? Se estiver bebendo, pega um táxi e vai para casa. Exatamente, não aperta a bunda da galera. Isso. Exatamente. Okay? Então, assim, passando isso, né, esse momento inusitado, a gente vai falar um pouquinho também do acordo de patrocínio da Reebok com o UFC. Para quem não lembra, a gente já abordou isso no primeiro podcast. Né? A gente falou que é um acordo que o UFC fechou exclusivo com a Reebok para que todos os atletas utilizassem somente produtos da marca Reebok. Então é um acordo aí de 70 milhões de dólares. E segue, né? E segue a polêmica, né? Então, assim... uma coisa que a gente achou bem interessante foi o lado do Joseph Benavidez, né? Joseph Benavidez, a gente já comentou algumas vezes aqui também, é um dos contenders ali da categoria dos moscas. Ele tá ali na categoria do Demetrius Johnson, já lutou pelo cinturão e ele achou o acordo bom. Ele falou... Eu não lembro de ter... ele tá na faixa dos 15 mil dólares por luta. E ele falou até para um programa de rádio que ele não lembrava a última vez que ele tinha ganhado 15 mil dólares de patrocinador. Então, para ele, era uma coisa que estava indo muito bem. Então, para ele fazia todo sentido. Ele, inclusive, demitiu a gestão, né, os managers dele, os agentes dele. Mas vale lembrar uma coisa, assim, eu acho que esse acordo acaba sendo bom, né, para esse pessoal... das categorias mais velhas. Os caras que não se promovem muito bem, talvez. Não se promovem tão bem e são categorias com baixa procura. Também. Né?
por exemplo, a categoria feminina também, as meninas vão ter uma boa, por quê? Porque tirando a Ronda, né, a gente não vê tanta procura pelas lutas de MMA feminino. Isso é uma forma de dar, né, aí um subsídio para a mulherada conseguir lutar bem. Tem esse lado positivo. Quem também saiu em defesa do acordo do Reebok foi o sempre polêmico Conor McGregor, né? E ele realmente disse aqui que esse acordo elimina a necessidade dele ter que procurar por patrocínio, né? É um fanfarrão, né? Tipo, que a gente não sabe, porque ele, o John Jones e a Paige Van Zandt, eles tinham pegado um acordo exclusivo, eles foram os primeiros iniciantes, então a gente não sabe o que eles ganham com isso. Porque eles são aqueles caras que, né? São os queridinhos. Os queridinhos, exatamente. Então eles vão falar mal nem a pau, né? É a galera da panela. É, né? A galerinha que o tio Dan adora ter no plantel dele. Sim. Mas também um outro cara que falou mal do acordo e que, por coincidência, vai enfrentar o Conor McGregor é justamente o José Aldo. O José Aldo foi bem, ele falou que esse acordo é um acordo de merda, né? Então, a gente estava até falando, né, que justamente essa questão do acordo, ele poderia ser bom para os lutadores que estão começando. O Aldo já deu uma visão completamente diferente. Ele disse que esse acordo não é bom de forma alguma, que para ele pode nem fazer tanta diferença, né? Porque ele já está um cara muito mais consolidado, porque ele já é um cara muito mais visado, ele tem outras formas, né, de conseguir recursos, né? Mas para o cara que está começando, tá complicado, né? Então, realmente, porque é muito raso, né? Que nem o UFC ele já paga mal o atleta iniciante, né? Porque a gente abordou da outra vez, eu acho que $5.000 para uma luta. Eu acho que são 5 ou 6 mil dólares e se ele ganhar, dobra, né? Sim, mas isso é muito pouco. Não fecha nada, não fecha conta nenhuma. 5 mil, como a gente botou no lápis da outra vez, tem suplemento, tem sparring, né? Tem, por exemplo, a gente vê muito a luta como, né, só ali na hora. Exatamente. Mas o cara ele começa a se preparar 3 meses no mínimo para a luta, então ele vai ter alimentação, ele vai ter suplementação, ele vai ter acompanhamento fisiológico, os treinadores dele, a menos que ele tenha um treinador muito camarada, mas geralmente esse pessoal cobra, esse pessoal aí tá, né, com certeza. Não vem de graça. Não vê nada de graça nesse mundo. Não é de graça. Então... se você quer ter um sparring de qualidade, se você quer ter um cara bom de qualidade no jiu-jitsu, de wrestling, todos eles custam dinheiro. E uma das coisas que o Aldo colocou que foi muito inteligente é que uma das propostas do Dana White é justamente colocar o UFC como essas ligas NFL, NBA, assim por diante. Mas esses caras recebem salário, ou seja, todo mês... Eles machucados ou não, eles estão recebendo a grana. E né? Ainda assim, né, há controvérsias na NFL, por exemplo, com jogadores tendo diversos tipos de lesões e a necessidade de colocar o cara para jogar sempre. Então, esse coletivismo, né, essa coisa forçada, olha, você tem que fazer o nosso acordo, já está em xeque no esporte há muito tempo. E é uma das coisas, porque é o que a gente está falando, o lutador ele ganha o que ele ganha na luta, né? Talvez o patrocinador que agora fica em xeque ajuda com mais consistência nesse período fora, né? E aí o UFC, segundo ele não vai interferir nesse momento, mas o patrocinador está ajudando todo esse momento de preparação para ele ter uma maior exposição na hora que o cara vai aparecer na TV, né? Então, como é que isso vai ficar, esse relacionamento? Eu imagino que o UFC ele tenha que criar eventos, formas, apesar que, né, aí também a Reebok pode boicotar, né? Então aí já fica muito uma complicado. Coisa meio difícil, né? Mas que nem o UFC tem que dar um pouco de espaço aí para quem investe no esporte há tanto tempo, até porque nós vimos empreitadas por aí de diversos segmentos que abandonaram o MMA. A própria Nike já está tirando o pé do MMA, então não dá para confiar, né, que vai ficar ali, vai ter um... Então, esse é um acordo, se eu não me engano, de 5 ou 6 anos que eles estabeleceram com a Reebok, mas tá repercutindo de uma forma que eu acho que eles não esperavam. Novamente, que o Aldo falou, eu tentei várias vezes perguntar e em nenhum momento eu considerei aquilo que eles estavam falando como certo. Mesmo assim, eles fizeram. Então, assim, eles fizeram meio que da forma como eles acharam corretos, talvez não envolveram tantos lutadores e agora eles estão pagando um pouco o preço disso. E o Aldo até levantou uma bandeira interessante que é a questão de criar um sindicato, né, dos lutadores, que em momentos desse talvez fosse interessante. Talvez. Você acaba também,
o UFC podia ter feito da seguinte forma, né? Ter feito uma oferta, né? Porque essa é a questão do mercado, né? Você faz uma oferta boa e você tem, você não precisa coagir o atleta a assinar. Ele mesmo vai achar aquilo vantajoso. Oferece para todos os lutadores top, os campeões, lança a linha de produtos que provavelmente a gente vai ver já o UFC, Reebok nas lojas. Sim, eles falaram que parte desse acordo é em produto também, então não é só o dinheiro que eles vão E a galera vai comprar, a galera vai, e aí o atleta que está começando, ele mantém ali o que ele tem de habitual, né? E vai entrando pro acordo aos poucos. Eu acho que realmente acho que assim, tem várias foi alternativas, algo muito drástico, algo feito de forma unilateral, eu até diria. Então. E aí o Aldo ele chegou a levantar essa bandeira, uma bandeira até meio controversa, que alguns aceitam, outros não, mas enfim, é o que acabou ficando aí nesse momento. Bom, acho que por esse episódio tá bom. A gente tem algumas coisas assim tão bem legais, a gente está planejando fazer algumas mudanças no podcast aí no futuro. A gente está sempre acompanhando tudo que está repercutindo, positivo e negativo. Sugestões estamos sempre abertos, né? Sim, espero aí que vocês mandem sugestões, interajam mais conosco e realmente vamos fazer uma reformulação. Pretendemos lançar programas mais educativos, né? Para quem não acompanha o esporte, para quem realmente, ou até para quem não costuma ouvir podcast, a gente vai fazer algo mais interativo aí. A gente quer que vocês interajam conosco, ok? Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui mais um episódio do Lançando Resenha. Obrigado. Até.